gente já falou aí que o senhor nasceu, né, num lar cristão, né? O senhor foi, né, uma criancinha aí, aventureira, certamente, né? O senhor cresceu, se tornou adolescente, né? E isso bem antes do seu chamado pastoral. Eu quero saber antes, bem antes do chamado pastoral, né? O que o senhor fazia, né? Qual era o seu sonho? O que o senhor queria ser, né, quando criança? O senhor queria, sei lá, ser médico, né? O senhor ansiou alguma coisa assim que, né, que queimava no seu coração, menos o pastorado, tá? Eu quero saber ali o que o senhor trabalhou, né? Bem antes do chamado, né? No nosso primeiro podcast, né? O nosso querido pastor, ele trabalhou na feira, né? O pastor Donizete, né? Então, queria saber, né? Se o senhor aí teve essa experiência aí, se o senhor trabalhou em fábricas, trabalhou em alguma coisa também inusitada, né? Bem antes de chegar aí, né? No seu ministério. Sim. O meu desejo, desde os 16 anos, mais ou menos, eu queria ser jornalista. Jornalista. Então, eu tinha esse projeto de Mas vida. por que jornalista? O senhor viu, era Cid Moreira que o senhor via e queria ser igual? Está me chamando de velho, assim, de boa, né? Não, estava demorando para ele Estava fazer uma demorando, graça. né? Olha, eu acho que mais pela questão da comunicação mesmo, né? Sempre achei admirável. Na minha época tinha muito jornalismo investigativo. Rádio novela? Não, rádio novela era um Tinha esses pouquinho negócios antes, também, né? não tinha? Mas tinha jornalismo muito investigativo, que é hoje que eu saiba, aqui no Brasil, quem faz hoje esse tipo de jornalismo ainda é o Cabrini. Verdade. Então, poucos hoje se aventuram, mas havia mais, por exemplo, uma pessoa que fez um jornalismo bem interessante também, Ana Paula Padrão, que hoje apresenta outro tipo de segmento, mais de entretenimento, mas ela fazia representante fora de países, correspondente, então havia essas coisas me chamavam muita atenção, né? E a prestação de serviço, né? Sim. Prestação de serviço social, e tal. Então era uma área que eu me interessava bastante, em primeiro lugar, e em segundo lugar era a propaganda. Então a parte também envolvendo comunicação, principalmente na área de criação, sempre gostei muito da área de criação, né? Mas Deus não permitiu que eu seguisse nesse rumo, né? Profissionalmente, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Era né? registrado ainda ou não? Ou era Eu aquele... comecei assim, mas não trabalhei. Eu entrei, o meu primeiro serviço, eu fiquei um mês só trabalhando. Foi até uma experiência bem curiosa, porque primeira vez que meu pai me levou para procurar emprego, ele me deixou isso foi em Ribeirão Preto, ele me deixou como chama aqueles polos industriais, sabe? Bem afastado da cidade. E eu comecei a andar por lá, com 15 anos, e entrava num lugar, no outro. Eu lembro que eu entrei numa madeireira, e cheguei no balcão lá, e o rapaz falou, olha, a gente não pega menor. E eu saí. Continuei andando lá, esses parques industriais são bem isolados, né? E eu fiquei andando por lá, e orando. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, volta lá. Aí eu parei, falei, mas eu vou voltar lá, o rapaz falou que não pega menor. Aí eu voltei. Quando eu estava pisando na calçada, eu falei, o que eu vou falar? Aí Deus falou assim para mim, fala que eu te mandei aqui. Olha só. E eu entrei, fui para o balcão, para o mesmo rapaz. Na hora que eu falei, o moço levantou a cabeça, olhou como quem diz assim, eu já vi você, acabei de falar com você. Né? Falou, a gente não pega menor. E eu falei para ele, mas o senhor Emanuel me mandou aqui. Aí ele apontou para uma escada, falou, então sobe a escada e fala com ele lá em cima. Rapaz. Aí eu fui subir na escada e pensando, o que eu vou falar a hora que eu chegar lá, né? Aí tinha uma secretária lá em cima, eu falei, olha, eu vim trabalhar e o senhor Emanuel me mandou aqui. Ela falou, Emanuel? Não é Manuel? Aí eu falei, não, é Emanuel. E ela falou, pera um pouquinho. Aí chamou o gerente chamava Manuel, o gerente da loja. Aí ele chegou, olhou, e eu falei, olha, eu vim trabalhar, o senhor Emanuel me mandou aqui. Aí ele questionou de novo, não é Manuel? Eu falei, não, Emanuel. Aí ele falou, quantos anos você tem? 15 anos. Como que você chama? André. Ele falou, eu tenho um filho de 15 anos que chama André. Você quer trabalhar? Você tem carteira de trabalho? Eu falei, tenho. Aí ele pegou e falou, você vai nesse endereço aqui. O endereço era perto da minha casa. Que maravilha. Eu estava no outro extremo da cidade.
Foi o meu primeiro emprego. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui saber que o dono da empresa chamava Manuel e o gerente chamava Manuel. Então, um ficou pensando que foi o outro. Sim, E eu entrei. Sim. Mas eu fiquei um mês lá. Só um mês. Eu contei esse testemunho até hoje. O meu líder da Jubrac na época lá era o pastor Roberto Carlos, que hoje é o nosso superintendente lá em Ribeirão Preto. Ele até hoje lembra desse testemunho. Ele fala para mim, eu não esqueço daquele testemunho. E eu contei para todo mundo e um mês depois eu fui mandado embora. Eu lembro quando eu estava indo embora, não passei na experiência, era muito novinho. Eu estava passando no cemitério da Saudade em Ribeirão Preto e eu estava muito triste. Eu falei, Deus, que vergonha. E eu contei esse testemunho para tanta gente, agora o que vai rolar, né? E aí o Senhor falou uma coisa para mim que eu não entendi na hora e guardei no coração. O Senhor falou assim, eu quero você tempo integral para mim. Eu nunca tinha ouvido esse termo, nem sabia o que era isso, tempo integral, não entendi nada. Mas eu recordo que eu estava voltando e Deus me respondeu isso no caminho. E o outro emprego, logo um ano depois, eu fui trabalhar numa filial da Macro, eu não sei se vocês conhecem, é um hipermercado, atacadão. Lá tinha essa unidade, eles não usavam esse nome Macro, eles chamavam de Paiol. Era um nome anterior, é uma empresa, acho que húngara, alguma coisa assim. E eu fui trabalhar lá, também foi um milagre a minha entrada lá. E trabalhei ali naquele local. Mas a grande dificuldade, Marcos, nossa, é que meu pai não parava. Então, hoje, eu já mudei 27 vezes. Boa parte com o meu pai. Assim. Ele não parava. Então, eu nunca consegui dar um segmento profissional, até estudo era muito difícil, né? Então, eu não tive uma carreira assim. Sempre fui trabalhando em escritório, né? E, por último, antes de eu ir para o ministério, eu era funcionário público concursado da Prefeitura de São Paulo. Então, ali foi onde eu encerrei esse ciclo, né? E eu entrei como funcionário público com esse projeto. Eu queria ter um emprego estável para poder fazer faculdade e ser jornalista. Eu estava caminhando nisso, estudando para a federal. Eram 3 provas, eu já tinha passado em 2, faltava passar na terceira. Eu tinha um amigo que estudava comigo, quando Deus me chamou para o ministério. Então, profissionalmente, foi isso. Eu não tive uma carreira assim. Acolá, não, foram mais esses serviços, assim, essa prestação de serviço. A carreira mesmo que eu queria, eu abdiquei dela pelo ministério. Não era o sonho de Deus, né? Não era. Chorou? Marcos. Muito, Marcos. Foi um processo. Eu tinha muita paixão por isso. Eu queria muito ser jornalista. Irmão John, agora é contigo, então. Mas quando e como foi que o pastor percebeu que aspirava ao ministério, que Deus realmente tinha o chamado para o pastoreio, não só para o pastoreio, mas para uma vida com Deus? O irmão contou, né, no início que Deus tinha falado que queria algo contigo de forma integral, mas foi exatamente neste momento ou foi no decorrer, a partir do momento que o irmão entendeu? O que na época eu não entendi. Quando eu tinha 15 anos eu não entendi, não. Eu achei até estranho, tanto que eu não lembro de ter contado isso. Fui falar sobre isso muito tempo depois, que eu nem entendi o que era isso, o tempo integral. Eu não entendia o que era, que Deus estava falando comigo. Mas eu sei que quando ele falou isso para mim, aquietou a minha alma. Minha alma aquietou. Agora, eu sempre tive envolvido com o reino, João. Eu sempre ajudei meu pai no ministério, a gente sempre trabalhou muito ao lado, né? Tem essa característica. A minha mãe, ela sempre foi muito, acho que por ser mineira, né? Sempre gostou de contar causos, né? Então ela era muito discipuladora. Então minha mãe teve uma influência muito grande na minha formação cristã, porque tudo que ela ouvia, tudo que ela aprendia, ela vinha falar comigo. Eu tinha uma identidade muito grande com a minha mãe. Eu perdi a conta de noites que a gente passou a noite inteira conversando, até amanhecer. Amanhecia, fazia um café, vamos dormir. A gente virava a noite. Então eu tinha muita comunhão com a minha mãe. E ela me ajudou muito nessa questão de identificar chamado. E havia um chamado na minha vida. Só que na minha cabeça, John, eu pensava assim, por que eu tenho que ser pastor? Eu não preciso ser pastor para servir a Deus. Então, eu sempre servia a Deus. Então, eu pensava assim, eu vou servir a Ele sendo jornalista. Entendi.
eu vou continuar servindo. Eu sempre tive compromisso na casa de Deus, sempre ajudei, sempre participei, fiz uma série de coisas. Para você ter uma ideia, eu tinha 9 anos de idade, eu dava aula para criança. Eu aprendia de manhã na escola bíblica, à tarde a gente ia fazer evangelismo, e eu fazia a aula para a criançada na rua. Eu fui enxergando que Deus estava querendo algo. E aquele dia, eu falei com a minha mãe, desci e fui orar. Eu lembro que eu entrei no banheiro, John, orei. E Deus falou assim: você quer o que você quer para a tua vida ou o que eu quero? E ali eu sabia que ali era dia de... o que eu já estava percebendo que ele ia falar alguma outra coisa. E aí ele falou de novo comigo ali: eu quero você tempo integral para mim. Aí eu já sabia que era tempo integral. Eu era casado. E eu falei: Senhor, como que eu vou ser tempo integral para o Senhor? Eu sou diácono. Eu não sou pastor, não estou à frente de igreja. Como que o Senhor está pedindo para mim? Ele falou: renuncia à tua vida profissional. E ali, literalmente, foi visceral. Eu senti um peso muito grande para entregar minha vida profissional, porque eu sabia que Deus tinha outro projeto. E entreguei. Ali foi o... Inclusive, ali teve uma revelação naqueles dias. Deus usou uma irmã e ela teve uma visão assim. Ela me viu sentado numa mesa de escritório e afundando até que eu fiquei num porão. Então ela falou assim... bem assim, né? Bem claro. E ela disse que abria uma porta, um clarão, saía um anjo de uma escada, descia a escada, entrava, me pegava pela mão e me levava para a porta. E eu começava a subir as escadas, ela falou assim: olha, as escadas, elas começam normais, são escadas normais, mas de um certo degrau para frente são luminosas. E ela interpretou o sonho. Irmã Cícera, uma garota profeta, cheia da graça de Deus. E ela falou assim: olha, tua vida profissional está fechando todas as portas, você está se sentindo angustiado, pressionado. O Senhor vai abrir uma porta para você que vai ser muito normal, uma coisa muito simples, mas lá na frente vai se transformar num ministério, uma porta ministerial. E aí, isso tem, Johnny, agora nós estamos em maio, em junho, vão completar 30 anos que eu virei tempo integral. Em junho agora.